A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Que Deus continue a nos abençoar grandemente. Estamos aí nesta noite para juntos glorificar a Deus e louvar ao Senhor. Que nós possamos aí manifestar a nossa adoração ao Senhor. E você, querido, é o nosso convidado para estar participando aí deste culto, né? Que Deus abençoe grandemente. Temos aqui a presença da minha irmã, mais uma vez está conosco aqui, né? E logo teremos aí os nossos cultos aí presenciais, né? Estamos organizando aí, teremos aí a presença de mais alguns irmãos aqui junto conosco, né? Que Deus continue nos abençoando grandemente. Que Deus fortaleça, né, cada um de nós e faça-nos compreender cada dia mais a sua palavra e o seu amor. Vamos orar ao Senhor neste momento, entrarmos a Deus em oração, para que Ele venha nos iluminar e Ele venha receber o nosso culto, né, a nossa adoração a Ele. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, Pai. Ó Senhor, nos visite nesta noite, Senhor. Eu sei que o Senhor está conosco. Quando eu falo em visitar, não que nós estamos ausentes de Ti, pois já fomos reconciliados pela cruz. É que nós sejamos cada dia mais, a cada momento, Senhor, mais cheios do Teu Espírito Santo, mas revestido com a Tua presença e com o Teu poder, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós cremos em Ti. Ó meu Deus, receba a nossa adoração nesta noite. Ó Espírito Santo, dirija este culto, Senhor, fala aos corações, nos fortalece, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Então, você que tem a sua harpa cristã aí na sua Bíblia, ou a sua harpa à parte, ou no seu celular, no aplicativo, vamos cantar, vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 456. Lembrando que hoje, como vocês podem ver aí no título da mensagem de hoje, é sobre a mulher samaritana. Então hoje nós vamos estar pregando sobre aquele texto do Evangelho de João, no capítulo 4. Estamos caminhando aí, continuando, chegando no capítulo 4, né? Possivelmente até o fim do ano nós não terminaremos esse livro, mas estamos aí a cada dia aí nos edificando grandemente em toda a palavra de Deus. Por que é bom isso, querido, termos pregações em séries? Porque aí você pode recorrer às mensagens antigas quando você vê um texto, tiver alguma dúvida sobre alguma questão em um texto da Bíblia, você pode recorrer à mensagem de Deus e lá você tirar suas dúvidas ou melhorar. Estamos aqui não para resolver tudo, mas para melhorar o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Já temos várias pessoas aí que pregam a palavra de Deus aí nas redes sociais e nós queremos dar também a nossa contribuir para a manifestação e o engrandecimento do reino de Deus. 456, então, pegue a sua harpa aí, vamos adorar a Deus. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu
porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Para Deus me consagrou. Aleluias. Graça abundantemente, queridos. O Senhor abriu a porta para nós. Aleluias. Glória a Deus. Vou pegar aqui um pedacinho de papel higiênico. Abre um pouquinho. Não, mas já esquentou já. Oh, esfriou. Queridos, vamos continuar louvando o Senhor. Louvado seja Deus, pois Ele é fiel. Amados, vamos agora continuar louvando ao Senhor com mais um hino aí, para a glória de Deus. Vamos cantar mais um hino. Aleluias. Vamos cantar o hino Vou Deixar na Cruz. Vamos louvar, você que conhece. Adore a Deus conosco com este louvor, pois Ele é digno de adoração. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. É momento de adoração, querido. Olho para Jesus, corro para Jesus, seu amor me chama. Aleluia! Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. E a Maia Soi decai. Tudo que passou, tudo que ficou
atrás. Adore, querido, adore. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama. Eu dependo deste amor, seu amor, mais que tudo. E a naia sou e decai. Que este amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. É momento de adoração. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. A solução para você é o amor de Jesus. Deixe na cruz tudo. Deixe na cruz, querido, o seu fardo. Deixe em Jesus e tome posse daquilo que Ele fez. Aleluias. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro para Jesus, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, corro para Jesus, seu amor me chama, me chama. O amor de Jesus nos chama, o amor de Jesus te chama, querido. É tempo de nos rendermos a Jesus e recebermos aquilo que Ele tem para mim e para você, tomar posse da vida eterna. Aleluias. Amados, você que está assistindo aí, né, esse vídeo, compartilhe esse vídeo e crie, né, uma sala de vídeo aí. Alguns irmãos já têm feito isso. Crie uma sala de vídeo que, além de você assistir, você pode também colocar no seu Facebook. Você estará multiplicando a palavra de Deus. Aleluias. Então vamos à Bíblia Sagrada, querido, nesta noite. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Tá conseguindo aí? É mais ou menos no meio da Bíblia. Uma coisa eu procuro para você. Né? Que é perto de... Eu comecei a ler foi Mateus. Então, é depois de Mateus. Depois de Mateus, depois é aqui para frente. Cadê? Você está lendo aonde? Bem para frente, ó. Para cá. Bem para frente, então. Pode... Abra o meio da Bíblia. O meio. Saiu aonde? Eu estou na segunda página de Mateus. Sim, mas vai bem muito. Me dê aí, para me te mostrar, para você ter ideia. Ó, aqui. Você também, querido, vai abrindo sua Bíblia aí. Ó, vai ficar bem para frente do meio também, na verdade. Lá já perto do final. Aqui, ó. Mateus, né?
João. Mas, aqui, ó, você tem? Ah, foi que botei, isso aí foi o pessoal da igreja, né? Como chama a igreja, né? Aí me deu uma fitinha, eu peguei e guardei ela. Coloca aí, serve de marcador. Se colocar fica fácil. Aí eu peguei ela aqui, bem a fitinha, botei bem no meio e dobrei ela. Eu marquei aqui, foi um negócio que eu tava lendo. Eu botei o contrato, não sei. É o versículo, em Salmo 93. Ah, tá. Aqui. Meus amados, então acabamos de achar aqui, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 4 e a nossa mensagem de hoje... E agora, Padre, que fica aqui aonde? O 4, tá vendo? Olha ali embaixo, ó. Aí, Tá. começa daí. Então, a nossa leitura hoje, amados, vai até o verso 26. 26. E se Deus quiser, no próximo domingo ou em outra ocasião, estaremos continuando aí essa mensagem. E diz o texto sagrado: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulo do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Querido, quando nós examinamos a vida de Jesus, o Senhor Jesus como pregador, nós vemos que é bem diferente de muitos pregadores de hoje. Amados, quando nós olhamos esse texto bíblico, essa narrativa, este acontecimento aqui com Jesus, ele faz uma pregação extraordinária. E é interessante que o próprio João ele se encarrega de fazer, né, de escrever este acontecimento na vida do Senhor Jesus. Porque veja, irmãos, é um dos melhores e mais lindos discursos de Cristo que ele prega para uma pessoa só. Né? Os pregadores aí que se consideram grandes, hoje, muitos aí, eles não pregam uma pessoa só. Eles não pregam, né? Tem que ser multidão ou coisa parecida. E o Senhor Jesus, diferentemente desse tipo de gente, os seus melhores, né, diríamos que os seus melhores discursos foi feito para uma pessoa. Nós temos esse aqui, o que estaremos comentando hoje, né? E graças a Deus, uma mulher. E nós temos também o do capítulo 3, do início do capítulo 3, um homem Nicodemos. Então ele expressa, né, a sua mensagem. Porque na verdade, o Senhor Jesus, apesar de ser, diríamos assim, o mais famoso de todos, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Né? A preocupação dele era propagar o reino de Deus. Irmãos, e a preocupação do pregador é pregar a Bíblia. A pregação minha aqui do pastor Valdir, que este movimento aí, Assembleia de Deus Renovada, eu com mais alguns irmãos aí que estamos juntos aí trabalhando, né, nesse propósito aí, né? Deus abençoe aí o cooperador Leandro, que estamos aí trabalhando nesse propósito, mais um também, né, mais uns outros aí também, colega meu aí, que estamos conosco aí, né, nosso amigo Norto também, Deus abençoe. Estamos trabalhando o objetivo nosso, né, o objetivo do movimento Assembleia de Deus Reformada é propagarmos a palavra de Deus como ela é. Às vezes existem concepções de pessoa que acham que igreja, o movimento de igreja, tratam-se igreja como uma empresa. E as pessoas são os clientes. É onde o pastor, os obreiros, os pregadores, eles propagam a mensagem, o objetivo dele é agradar as pessoas, agradar o seu grupo. Aleluia. Mas não é o objetivo deste movimento, não. Movimento Assembleia de Deus Reformada, a Igreja Assembleia de Deus Reformada. Não é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer, não, nós estamos pregando, vamos criar um grupo aí, né, e vamos agradar aquele grupo. Não é isso. O nosso objetivo é propagar a palavra de Deus e a Bíblia, sabe, querido? A verdade de Deus. Né? Se ela doer, é a verdade de Deus. Se ela consolar, no momento que ela consola, é a verdade de Deus. É somente a verdade de Cristo que liberta. Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade.
e a verdade vos libertará. Então, se alguém quer receber liberdade em Jesus, o caminho é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, o objetivo nosso não é pregar ou ser famoso, não é isso. Vocês que têm acompanhado as mensagens que temos pregado aqui, temos sido fiel ao texto bíblico. Temos passado a verdade de Deus como ela é. Aleluia. Glória a Deus. Temos passado a verdade de Deus e esse é o objetivo. E todo aquele que quiser se juntar a nós no movimento Assembleia de Deus Reformada estará voltando aos princípios da Reforma Protestante do século XVI. Estará voltando ao movimento que libertou a igreja, que precisa ser liberta hoje. Igreja reformada, sempre reformada. A reforma precisa abranger. Tem muito humanismo hoje dentro do movimento das igrejas evangélicas. Isso precisa melhorar ou acabar. Aleluia. Yanaya soidecai. Então, nosso objetivo, querido, é pregarmos a palavra de Deus com verdade. Não para agradar, mas para salvar. Porque o Senhor Jesus disse, olha, quando eu vir... Jesus disse, eu não vou julgar vocês, eu não vos julgo, porque a palavra que eu tenho dito, essa vos julgará no último dia. Quando Jesus voltar para o juízo final, querido, ele vai julgar com a Bíblia. Então cabe ao pregador, ao dispenseiro de Deus, ele passar a ser fiel. Glória a Deus. Então esse é o nosso objetivo, querido, sermos fiéis à palavra de Deus. Vai doer? Vai, mas é a verdade de Deus e sara e cura. Nós precisamos ser bíblico, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, se alguém está disposto, quer seguir o movimento Assembleia de Deus Reformada aí, querido, ele precisa estar disposto a renunciar, a deixar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Jesus disse, todo aquele que não deixar, não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Amados, então vamos continuar aqui. A mulher samaritana. E agora o Senhor Jesus tem um encontro com uma mulher de Samaria. Versículo 1. Quando, pois... Veja só. Quando, pois... Existe aqui uma ligação entre o texto passado que nós pregamos a semana passada. Os irmãos lembram? A questão de João Batista. Que vieram alguns dos fariseus com uma questão sobre a purificação e trataram a questão falando para João Batista, que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele. E João disse que é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. E a fama de Jesus, ou a verdade de Jesus, aquilo que Jesus pregava, invadiu. Então, nesse momento aqui, Jesus está onde, querido? Está na Judéia. Aleluia. Jesus está na Judéia. Louvado seja Deus. No centro ali do povo judeu. E o conhecimento sobre Jesus se espalhou. Aí Jesus aqui, quando pois, o pois aqui serve de dobradiça para uma mudança de situação aqui. Ou seja, Jesus está na Judéia, batizando com os seus discípulos, O texto vai dizer que Jesus mesmo não batizava, mas o seu discípulo batizava. Jesus está ali com seus discípulos, e quando, pois, soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, quando, pois, o Senhor, que interessante, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Quando existe um movimento hoje, irmãos, que quer chamar Deus, chamar Jesus de você. Inclusive vocês viram o próprio hino que eu cantei agora há pouco, tem expressão você que eu não acho isso correto. Não é um padrão bíblico. Veja, quando pois o Senhor, os apóstolos, será que nós temos mais intimidade com Deus do que os apóstolos? Que chamavam Jesus de Senhor? Nós precisamos seguir os apóstolos, querido. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Veja, Jesus soube de uma situação, Jesus soube de um acontecimento. Qual era o acontecimento? Espalhou-se a notícia que ele estava batizando mais discípulos do que João. Jesus aí já tinha expandido, Jesus já tornou-se muito conhecido.
Glória a Deus. Então Jesus, o que Jesus faz? Quando ele soube, interessante, querido, como saber. Quando Jesus toma conhecimento disso, né? Quando vem a ele, não que ele não saiba, ele sabe de todas as coisas. Mas quando ele vê que aquilo causou um tumulto e um alvoroço, ele sai daquela região. Ainda que Jesus mesmo não batizava, versículo 2, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então Jesus havia mudado. Ele havia deixado a região da Galiléia, de onde ele morava, de onde ele era, de Nazaré. E ele volta, né? Ele sai da Galiléia e vai para a Judéia. Agora a fama dele, ele é conhecido, o conhecimento sobre ele se expande e ele resolve voltar, mais uma vez, para a Galiléia. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Veja, irmãos. Aqui é interessante que João ele escreve sobre a questão de Samaria, que vai acontecer um fato aqui para nós entendermos por que que ele fala sobre essa questão de Samaria. Olha só, tinha a Judéia, né? Tinha Samaria no meio e tinha a Galiléia. Queridos, o que aconteceu no ano 700, quando o reino do norte foi levado cativo para a Síria, o rei ele colocou ali, misturou os povos. Pegou gente da Síria e mandou, né, para o reino de Israel, para a região de Samaria, e misturou a religião. Né? Não era uma religião autêntica, que diz o texto que nem servia a Deus e nem servia aos deuses. Porque os judeus foram retirados. E mandou lá o pessoal da Síria. E depois mandou sacerdote, virou aquela mistura toda. E diante disso, os judeus, né, eles resolveram se afastar dos samaritanos, considerar um povo imundo, porque eles não tinham o rito de purificação como eles possuíam, eles rejeitaram todo e qualquer contato. E o que acontecia? Quando esse pessoal, os judeus, saíam da Judéia, né, Jerusalém, iam para a região da Galiléia, eles atravessavam o Jordão, né, veja só, atravessavam o Jordão, ia para o outro lado do Jordão, né, mais na frente. Quando passava Samaria, eles voltavam a atravessar o Jordão novamente, queridos, para poder chegar na Galiléia. Era assim eles faziam e não se comunicavam com os samaritanos. Não queriam saber que os samaritanos eram seus irmãos. Mas olha, Jesus, por que eles faziam isso? Por uma questão cultural. Ele rejeitava aqueles povos. Glória a Deus. Aí Cristo vem e ele muda essa situação. Diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era preciso porque era caminho. Jesus não ia rodear, cruzar o Jordão 2 vezes para não encontrar com os samaritanos. Jesus não faria isso. Aleluia, glória a Deus. Jesus ele resolve passar na cidade do samaritano. Veja só. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, que era a região ali agora, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Então Jesus aí então chegou nessa cidade, né? Veja, olha o lugar que Jesus chegou, e achava-se ali um poço, o poço, né? O poço de Jacó. Jesus pôs, mais um pôs novamente. Veja só, quando pôs, nós temos um pôs lá em cima no versículo 1, né? Que vai indicar a mudança, o que Jesus fez quando ele soube, esse poço aí serve como dobradiça. Aqui temos mais um poço, achava-se o poço de Jacó. Jesus pôs, cansado. Veja, a canseira de Jesus, a canseira de Jesus, mais uma vez, fez ele tomar uma atitude. Jesus é Deus, mas ele era homem. Isso aqui prova, querido, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele era homem, um ser humano. Ele precisava ser um ser humano para que pudesse pagar os pecados nossos. Aleluia. Ele encarnou. A Bíblia diz que o verbo é Deus, o verbo era Deus, mas ele se fez carne. Jesus era humano, 100% humano e também Deus. Então ele cansou. Glória a Deus.
Então ele era humano. Cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era quase cerca da hora sexta. Então Jesus cansou-se. Ele veio, tinha um poço ali, e ele sentou-se na beira do poço. E era quase a hora sexta. Veja só, a hora sexta aqui, que hora era essa hora sexta? Para nós hoje, se nós formos colocar no nosso horário, na nossa maneira de contar o dia, 6 horas vai ser de manhã, né? Pela manhã. Ou, como diz outros, se pegarmos os dias em 12 horas, vai ser 6 horas da noite, ou no caso 18 horas, no dia 24. Todavia, os judeus, eles contavam o dia, a primeira hora era quando o sol nascia. A primeira hora da manhã era quando o sol nascia. Então, a sexta hora era justamente meio-dia. Esse horário que Jesus para aqui no poço era meio-dia, querido. Era cerca da hora sexta. E Jesus estava lá sentado. Aleluia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Chegou uma mulher ali de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amados, nós vamos ver adiante nessa mensagem que o intuito de Cristo não era beber água, mas era trazer a salvação. Glória a Deus. Amados, será que nós temos parado para meditarmos na nossa salvação? Será que nós temos dedicado o nosso tempo também para Deus, para buscarmos a Deus, para sabermos o querer de Deus, a vontade de Deus? Você que está ouvindo ou que vai ouvir esta mensagem, querido, nós precisamos buscar a Deus. Mas é interessante aqui o que acontece. É Deus quem vai atrás dessa mulher. Jesus era um judeu e ela não queria saber. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus fala: mulher, eu quero água, me dê água. Aí temos mais um pois aqui, ó. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava só nessa ocasião. Jesus estava só e a mulher apareceu. Os discípulos haviam entrado na cidade para comprar comida. E veja o que diz a mulher. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? É como se a mulher dissesse: você procura o seu lugar. Né? Amados, escute você que vai ouvir essa mensagem. Querido, a salvação de Deus é oferecida para você. Seja qual religião que você pertencer. Aleluia, Cristo, Ele é o único Salvador, querido. Não há salvação em nenhuma outra religião. Então você que terá ou que tem a oportunidade de ouvir esta mensagem, ou está ouvindo agora esta palavra de Deus, não rejeite. Não, isso é cristianismo, é dos cristãos. Querido, ouça a palavra de Deus. Abra o seu coração, entregue a sua vida a Cristo, sirva a Cristo, somente Cristo e a Bíblia, a palavra de Deus é que pode nos salvar, somente Cristo através da sua palavra pode nos salvar. Aleluia, então não rejeite a mensagem de Deus, como essa mulher a princípio rejeitou. Como sendo tu judeus me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Essa mulher achava que Jesus era como os demais judeus, que não se comunicavam. Mas Jesus estava portando, estava anunciando a salvação. Aleluia. E como ele diz mesmo em Mateus: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos pregar o evangelho. Por quê? Porque todos pecaram, todo ser humano pecou. O evangelho precisa ser pregado a todos. E a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Irmão, não existe ninguém privilegiado hoje. Todos estão, quer judeus, quer grego.
Todos estão debaixo do pecado, nascem debaixo do pecado. E Jesus aí vai ao encontro dessa mulher, mulher que vivia numa região que era rejeitado por aqueles que tinham uma palavra, que tinham uma mensagem. Louvado seja Deus. Preguemos a palavra, anunciemos a Cristo a todas as pessoas. Aproveitemos as oportunidades para que o evangelho seja conhecido. Como sendo tu judeus me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então a Bíblia diz em Efésios que Cristo veio e ele quebrou a barreira de inimizade. Quebrou entre os povos. Vejam o quanto a inimizade dos judeus contra os povos era grande. Eles se consideravam a nata, os escolhidos de Deus, no sentido de que não queriam comunhão com ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Então precisamos pregar o evangelho de Jesus. Quebra esta barreira. E esta barreira era muito forte. Os judeus acreditavam que salvação era só para eles. É tão tal que no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai pregar em Samaria, eles repreendem a Pedro e dizem: por que tu entrasse na casa de homem puro e comeste com eles? Aleluia. Aí Pedro diz: eu deveria rejeitar alguém que, como nós no princípio, também receberam o Espírito Santo. Aleluia. Querido, o povo de Deus hoje é a igreja. E nós precisamos pregar o evangelho para todos, não criar barreira, mas derrubar barreiras com o evangelho. Não quer dizer que nós temos que unir e aceitar a doutrina errada, não é isso. Mas pregarmos a todos, toda e qualquer pessoa, louvado seja Deus, a verdade de Deus. Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A explicação do versículo 9. Vamos continuar aqui, querido. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus. Aleluias. Querido, que rejeição. Quantas pessoas que nós vamos pregar o evangelho, falamos de Jesus para ela, diz: não, eu tenho, eu já sei, é que o fulano é que eu tenho, e não vai para a Bíblia para procurar examinar, para ver se aquilo é daquele jeito mesmo. Elas rejeitam, elas retrucam, elas resistem a Deus e a sua vontade. Não faça assim, querido, renda-se a Deus e ao seu amor, examine. Mas o amor de Deus é magnífico. E Jesus continua. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido, ou em outras traduções, se tu conheceras o dom. O que é dom aqui, irmão? Veja, dom é presente, é dádiva, é donativo. É o dom da salvação. Se tu conheceras o dom de Deus, mulher, se tu conhecer a salvação de Deus, e quem é o que fala contigo? E quem é o que te diz: dá-me de beber? Será que nós conhecemos o dom de Deus? Nós conhecemos a salvação de Deus, que é gratuita? Como diz em Romanos, capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, aleluia, mas o dom gratuito, veja, o salário do pecado é a morte. Mas ele não diz: mas o resultado das boas obras é a salvação, não. O Paulo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Se tu conhecesse o dom de Deus, mulher, precisamos preocupar em entender e compreender o dom de Deus e a salvação que o Senhor nos quer oferecer. Tu lhe pedirias, olha só, versículo 10 continuando, e quem é o que te dá de beber, tu lhe terias pedido. É que essa versão um pouco diferente, né? Nós estamos acostumados com uma outra. Te havia dado água viva, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Jesus diz para a mulher: olha, mulher, se tu conhecesse quem sou eu, se tu conhecesse a salvação de Deus, tu me pediria, eu te daria água viva. Louvado seja Deus.
O que é essa água viva aqui, irmãos? Vamos mais adiante. A água viva aqui está falando do Espírito Santo. Aleluia. Que é um poder real, que é uma graça real. A igreja é composta pelos cristãos, os cristãos de todo o mundo, de todas as denominações bíblicas. Aleluia. É composto por todos os cristãos em todo o mundo. E é um organismo vivo, por quê? Ele recebe vida de Cristo através do Espírito Santo. A vida de Deus entra nele, ele está unido pelo Espírito Santo, como Paulo diz em Gálatas. Se Deus quiser, logo estaremos também trabalhando a carta de Gálatas, pregando na carta aos Gálatas. Água viva! Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todo cristão tem a vida de Deus através do Espírito Santo, ele não é morto. Jesus diz, água viva, recebe vida de Deus, recebe o poder do Espírito, a presença do Espírito. Água viva. Ser cristão não é ter uma religião morta, não, mas é ter o Espírito de Deus. Às vezes a pessoa não pode nem entender, mas o que é que esse louco está fazendo aí? Negócio de Jesus aí. Aleluia, mas ele não sabe o tesouro que tem um cristão dentro de si, a graça de Deus, o poder, a paz. Aleluia, a paz de Deus, a graça de Deus, o perdão dos pecados, uma consciência limpa, a certeza de vida eterna. Aleluias. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Irmãos, nós temos uma questão aqui interessante. Escute, a salvação, ela tem que começar pela mente. Muita gente hoje que salvação é questão de sentir, de coração e que... Amados, nós vemos aqui várias vezes a atitude do próprio Cristo, do Senhor Jesus. Quando Cristo soube, Jesus reage. É o próprio Cristo, que é Deus. Ele muda de lugar. Mais uma vez, Jesus cansado do caminho, se senta e vai descansar. Então, sabe, aquela situação cria um entendimento na vida de Cristo, e o próprio Cristo, o próprio Deus eterno, ele reage pelo que sabe. Veja só, e Jesus aqui, ele quer fazer com que a mulher compreenda a salvação. Jesus começa a conversar com essa mulher samaritana e ela não entende o que Cristo está dizendo. Jesus diz, olha, se tu conhecesse o dom de Deus, tu me pediria, eu te daria água viva. Aleluia. Olha o que a mulher disse. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Na mente da mulher, que água viva seria um poço que jorrava, que fluía. Um poço natural. Ela não compreendeu a salvação. Você e eu, nós temos preocupado em compreender a salvação. Você sabe, nós sabemos. Tem muita gente aí, irmãos, que está servindo a Deus, compreendendo sobre Deus e a sua salvação só com o coração, não com a mente, com o entendimento. Mas Jesus não, o evangelho que Jesus prega não, Jesus procura ensinar e fazer com que as pessoas entendam. Jesus queria fazer com que a mulher entendesse aquilo que ele estava fazendo, nós precisamos compreender. E Jesus continua. Veja, e Jesus não faz aqui pelo um ato sobrenatural. Ele vai conversando com a mulher. É claro que ele vai tratar de algo aqui da vida da própria mulher, que vai ajudá-la. Como diz a história, cair a ficha, né? Hoje é mais moderna, passar o cartão, como diz a história. Vamos lá. Senhor, tu não tem como tirar o poço é fundo, de onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus,
Aí Jesus começa a explicar. Todo que beber desta água tornará a ter sede. Irmãos, Jesus está falando de dom de Deus. E essa mulher está preocupada em beber água de poço. Essa mulher está preocupada em tomar uma água que vira uma fonte dentro dela, no sentido físico, e ela não precise mais ir lá no poço tirar água. Irmão, mas Paulo diz nas suas cartas que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida, mas gozo e alegria e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é comunhão com Deus. Jesus não veio dar para as pessoas aqui, irmão, uma casa nova, a preocupação de Cristo, uma casa nova. Como diz a própria epístola de João, ele diz, olha, e esta é a promessa que temos dele, a vida eterna. Ele nos prometeu a vida eterna. Então a preocupação de Cristo é dar para você e para mim a vida eterna. Aleluias. Permita-me tomar um pouco d'água aqui. Com que você está preocupado? E a sua decai. Com que nós estamos preocupados, meus irmãos? Com a vida física? Simplesmente com a vida terrena? Como está a nossa comunhão com Deus? O nosso relacionamento com Deus? Como está? Aleluias. Glória a Deus. Nós possamos adorar o Senhor nesta noite. Todo que beber desta água tornará a ter sede. Com que você está saciando a sua alma, meu querido? Será que você está vendendo a sua alma com os prazeres deste mundo? Querido, o mundo passa. Jesus quer te dar a vida eterna. O que Jesus tem para dar, querido, esses falsos pregadores aí, falsos pastores aí, que está cheio aí na televisão, oferecendo carro, casa nova, e não tem nada de perdão de pecado, nem de vida eterna, aquilo que Cristo prometeu. Fuja dessa gente. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Olha aqui, irmãos, que promessa. Aleluia. Glória a Deus. Olha a promessa que Jesus faz, meu irmão. Jesus está dizendo, olha, aquele que receber a salvação que eu lhe der, nunca perderá. Ela nunca sairá dele. Nunca terá sede, nunca. O pagamento que Cristo realizou por nós, querido, lá no Calvário, quita totalmente a nossa dívida, quando ele disse na cruz, aleluia, está consumado, está garantido. Nunca terá sede, alegria com Deus. O Espírito Santo não vai abandonar você a partir do momento que você crê nessa verdade. Veja aí, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aí ele continua, pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para onde? Para a vida eterna. Oh, aleluia! O cristão já tem passagem garantida para a eternidade. O cristão que creu no Senhor Jesus, que recebeu a Cristo, está tranquilo porque ele confia na obra do seu Cristo, ele descansa na obra de Deus, ele se esforça para servir o seu Deus, ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele é santo por amor ao seu Deus. Aleluia, por amor ao seu Senhor, porque pelo contrário, a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Entendeu, mulher? Mas veja, até aí a mulher não tinha entendido nada ainda. Será que não é igual muitos hoje? Que não procura entender o processo da salvação? Não, tá tudo bem assim, tá bom assim. Querido, quanto mais você saber de Deus, mais você será um crente melhor. Aleluia, melhor para si, para o seu ser, para poder ajudar as pessoas. Pode ter problema aí, com um monte de doutrinas equivocadas, pode ter problema. Mas consigo mesmo e para poder ajudar as pessoas sobre a salvação, você vai ter uma vida melhor. Então preocupe-se em compreender a salvação e a vida de Deus.
Aleluia. Olha o que a mulher diz no verso 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e venha tirá-la. Ela não entendeu nada. Até aqui. Irmão, está sendo pregado um tipo de um Deus aí, que fala para as pessoas e as pessoas não entendem. Não, Deus falou comigo, mas eu acho que eu não entendi o que foi. Isso não é Deus. Deus aqui, através do Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando ele vai passar para a mulher, ele quer falar com alguém, ele é entendido. O objetivo dele é se tornar claro. Veja, ele falou uma vez com a mulher, falou duas vezes, a mulher não compreendeu, ele continuou falando até que a mulher entendesse a mensagem. Esse Deus aí que fala aí os esquisitos e que a pessoa não compreende, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia quer ser compreendido. Quando ele quer falar com você, ele quer ser compreendido. E isso aqui está na vida dessa mulher. Dá-me, Senhor, dessa água para que eu não venha tirá-la mais. Jesus foi mudar o ângulo. Mas pastor, isso que Jesus falou aqui é perdido? Não. Quando Jesus fizer a mulher entender, ela volta e tudo aquilo que ela ouviu, ela vai remoer e compreender a verdade de Deus. Disse-lhe a mulher: vai chamar o teu marido e vem cá. Aleluia. A mulher não tinha compreendido que Cristo queria dar para ela vida eterna, perdão dos pecados. Aí ele disse: então mulher, vai chamar o teu marido. Querido, Jesus conhece a nossa vida. Tem muita gente que quer servir a Deus, mas quer deixar a sua vida oculta. Não quer renunciar à sua vida de erro. Quer manter. Querido, é impossível você ser cristão, servir a Deus e manter uma vida aí nas trevas, no pecado, no erro. Então Jesus agora ele expõe a situação daquela mulher, para ele mesmo, é claro, não para os outros, mas para que ela ficasse ciente daquilo que ele estava falando. Vai chamar o teu marido, vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Ela não confessou o seu erro. Aleluia. Ela não confessou. Ela disse simplesmente: eu não tenho marido. Mas veja o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tiveste, o que tens agora não é teu marido. Jesus disse para ela: mulher, isso que você disse tem um pouco de verdade. Tu não tem marido agora. Tu já tiveste 5, mas o que tu tem agora não é teu marido. Ou seja, mulher, tu estás vivendo uma vida equivocada diante de Deus, uma vida de erro. Querido, quantas pessoas que dizem: não, eu estou cheio de pecado, eu não mereço Deus. Irmão, isso é orgulho. Veja aqui que Jesus vai buscar esta mulher, justamente uma mulher que estava numa vida de erro. Jesus diz: eu não vim buscar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia, Jesus vem buscar os pecadores para se arrepender. Porque 5 maridos tiveste, o que tens agora não é teu, isso disseste com verdade. Aí a mulher, parece que ela estava no mundo da lua. Quantas pessoas que vão ouvir a mensagem de Deus, irmão, vai ouvir, vai para a igreja, está preocupado com um monte de coisa, não em compreender o que Deus quer falar com ela. Aqui Jesus precisa dar como podemos dizer, uma chacoalhada na vida daquela mulher, para ela fazer entender quantas pessoas que têm que passar por situações difíceis e complicadas. Não deixe isso acontecer com você, renda-se a Deus logo. Aleluia. Disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Agora ela começou a compreender. Irmãos, a palavra de Deus só vai fazer efeito na nossa vida quando nós compreendermos. Quando nós entendermos a verdade de Deus, é que ela pode fazer efeito. Você não pode colher os resultados da palavra de Deus se você não entendê-la como ela é. E principalmente como ela é, o que Deus quis passar na sua mensagem, o que Ele quer passar na sua mensagem. Só é possível você ser abençoado pelas bênçãos de Deus, querido, se você compreender. Então você vai agir. Querido, quando nós não compreendemos a verdade de Deus, nós lutamos, nós reagimos, nós ficamos em oposição a Deus. Digo eu, com a minha vida aí, esse tempo todo conhecendo um evangelho, um meio evangelho. Eu louvo a Deus eu fui alcançado por Deus. Fiquei cristão aí.
mas era me pregado um meio evangelho, que por me ser oculto a verdade completa do evangelho, eu resistia em muitas questões, não compreendia e agia. Aleluia, mas quando compreendi o evangelho na sua plenitude, fui grandemente abençoado, e aí começamos a agir à altura da vontade de Deus, e somos abençoados grandemente. Aleluia. Então essa mulher agora começa a compreender. Vejo que tu és profeta. Ai, a e decai. Vejo que tu és profeta. Agora mudou. Aleluia. Veja, querido, escute bem. Presta atenção que esse texto tem uma mensagem extraordinária para nós. Olha quando a mulher entende, quando ela muda de conversa. A mulher estava falando de água. A mulher estava comentando de fonte, de beber, de não voltar no poço. Mas quando ela compreende a mensagem de Deus, ela diz: vejo que és profeta, e olha a conversa dela. Nossos pais adoravam neste monte. Agora ela vai falar da religião particular dela. Aleluia, querido, quando nós nos referimos a você com a verdade de Deus, esqueça a sua religião. Esqueça os seus conceitos, volte-se para a Bíblia. Examine os seus conceitos com a Bíblia. Aquilo que não for bíblico, rejeite, abandone. Aleluia. Abandone e abrace a verdade de Deus. E ela começa: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aleluia. Querido, Israel aqui estava terminando de cumprir o seu papel, que era trazer o Messias, a semente da mulher profetizada em Gênesis 3:15, estava cumprindo o seu papel agora. A estrela agora é Cristo. A estrela não é mais uma nação. A estrela agora é o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Jesus aqui repreende a sua maneira de adorar. Jesus expõe o seu erro doutrinário. Eles criaram uma religião paralela às Escrituras. Misturaram. Jesus repreende o erro doutrinário. Nós precisamos ser bíblico. Aleluia. Nós precisamos ser ortodoxo, falando, ou seja, ser bíblico. Se somos de Deus, precisamos ser bíblico. Pode dizer que é em Jerusalém. E agora é que nem neste monte, nem em Jerusalém adoraram o Pai. Vós adoraram o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus aqui cumprindo seu papel, trazendo a salvação, que era o Messias, o descendente de Abraão. Quando Gênesis 3, Gênesis 12, quando Deus diz: em ti, diz Abraão, em ti, na tua descendência, que Paulo diz que a descendência era o Cristo, e não o povo. Em ti, na tua descendência, no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Jesus disse: sim, os judeus têm a sua verdade, porque a salvação vem deles, o Messias vem dele, o Messias chegou. Mas Jesus disse agora, porque a salvação vem dos judeus, mas, veja aqui, queridos, mas, olha o mas, versículo 23, a hora vem e é agora, mudou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse: o negócio agora é em espírito. E como se pode adorar em espírito? Só quem tem o Espírito Santo. Aquilo que Jesus falou para a mulher, a água da vida. Só os nascidos de novo. Como disse no capítulo 3. Se quiser ouvir, volte lá. Vá no canal no YouTube. Assembleia de Deus Reformada. Entre lá. Assembleia de Deus Reformada. Esse é o nome. Você vai entrar e vai ver a mensagem lá, o novo nascimento. Quem é nascido de Deus, quem é nascido do Espírito é Espírito. Deus não recebe adoração de carne. Sem o Espírito Santo não é possível.
Deus é espírito, ele não recebe adoração física, só espiritual, só os nascidos de novo. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, é necessário que aquele que o adore em espírito e em verdade. Então, uma adoração a Deus agora não é no templo físico. Você adora, um templo é uma bênção, um lugar bom de se adorar, estar reunido junto, é uma maravilha. Mas você pode adorar a Deus em todo e qualquer lugar. Aleluia. Se a pessoa está num templo, junto com outras pessoas, e não está no Espírito, não está adorando o Espírito, essa adoração é nula. Só quem tem o Espírito Santo é quem, pastor? Quem nasceu de novo, quem ama Jesus, quem ama a Bíblia, quem ama a palavra. A Bíblia não é a sua religião, o seu gosto particular, é a palavra de Deus. Aleluias. Deus é Espírito, veja, Deus é Espírito, é necessário que os que adorem o adorem em Espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher, olha só, glória a Deus, a mulher ainda não tinha entendido o que estava falando com o Filho de Deus. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Aí Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Aleluia. Querido, Jesus se revelou para a mulher, como nós vamos ver adiante, e a mulher creu na palavra do Senhor Jesus, é tão tal, nós vamos ver, que ela vai na cidade e fala sobre Jesus Cristo. Ela creu e ela mudou de vida. A mulher abandonou até o cântaro, mudou a sua vida, a sua trajetória. A mulher que andava aí nas noitadas, até com o marido das outras, agora ela vai pregar de Jesus, vai falar de Jesus. Ah, mas como é que ela vai falar de Jesus se ela tinha uma vida errada? Querido, aleluia, a autoridade está no nome de Jesus, e a mudança daqui para frente, servindo ao Senhor. Amado, Jesus Cristo, tem que entendemos isso aqui, irmão, que Jesus veio derrubar as paredes de separação, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, que o evangelho, a verdade de Cristo precisa ser compreendida na mente para se tomar uma atitude. Quando essa mulher entende, aleluia, a verdade de Deus, ela muda. Alguém que diz que é cristão, que serve a Deus e não mudou a sua mente, não mudou as suas atitudes, querido, está errado. Precisa mudar, precisa preocupar em compreender. Pastor, mas eu não estou entendendo isso aqui. Então procure entender, procure compreender para que a sua vida seja mudada e transformada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Essa mulher foi modificada porque compreendeu a verdade de Deus. Ela entendeu que a salvação de Cristo é plena e permanente, que Jesus dá água à vida, que Jesus paga todos os seus pecados, que Jesus é o Filho de Deus, aquele que traz a salvação, e que a adoração não está ligada a um lugar físico, mas eu tenho o Espírito Santo, aleluia, agora eu sou o próprio santuário, eu sou a própria morada de Deus, eu adoro a Deus em todo e qualquer lugar e em toda e qualquer situação. Graças a Deus, querido, que Deus nos abençoe. Aleluia, que Deus seja louvado. Vamos orar por você. Aleluia. Pastor, eu não compreendi. Continue perseverando. Tem dúvida? Nos procure, entre em contato conosco para que possamos ajudar no esclarecimento da palavra de Deus, para que você entenda a salvação do Senhor. Pastor Valdir, pastor da Assembleia de Deus Reformada, estamos aqui para servir a Deus com você, querido. Ó Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por tudo, Senhor. Ó meu Deus, te apresentamos essas pessoas que ouviram a tua palavra e as que vão vir. Te apresento também a minha irmã aqui, que esteve conosco aqui nesta noite, Senhor. Fortaleça ela e a sua vida. Ó Senhor, que a tua salvação entre no seu ser plenamente, ela possa compreender a sua verdade. Abençoa grandemente a sua família, toda a nossa família. Abençoa cada um dos irmãos. Abençoa os teus filhos em todo o mundo. Abençoa aqueles que ouviram e que ouvirão essa mensagem. Deixa ela entrar no seu ser. Aleluia. Deus abençoa grandemente o teu povo no nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Fique na paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos amém. Graças a Deus.